Pois bem, vamos conversar sobre esse assunto então, sobre a nutrição infantil, a importância de uma boa nutrição na infância. Conversar com a Nayara Castro, ela é especialista em saúde da família e atualmente está com foco na nutrição infantil. Nayara, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Obrigado por nos atender, dar uma brechinha na sua agenda, que é atribulada, está em São Paulo, trabalha em BH, trabalha em Matão também. Explica um pouquinho essa história para nós, é bom? Seja Prazer bem-vinda. estar aqui com. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou Nayara, eu sou nutricionista infantil, hoje eu sou especialista também em saúde coletiva e saúde da família, e estou com um projeto aí em Matão também, para a gente expandir, né, o cuidado infantil com outros profissionais. Então, eu estou aí com a Thaisa Baldão, a Tuca Baldão também nutricionista, e a Ariane, que é odontopediatra, para a gente desenvolver alguns projetos futuros, que estão ainda no papel, para a gente realmente abranger o cuidado infantil para todas essas crianças, para a gente levar mais informação e cuidado também para a cidade de Matão. Nayara, vamos direto ao ponto então. Nossas crianças se alimentam mal? Assim, depende, né? Eu sempre falo que a alimentação da criança reflete muito a alimentação dos pais. Então, esse é o nosso intuito, né? A gente conseguir entender como que está essa alimentação dessa criança no ambiente que ela convive. Então, no ambiente escolar, na escolinha, no ambiente da família, no ambiente que ela convive com outras crianças. Então, hoje a gente vem observando muitos casos de crianças que vêm desenvolvendo obesidade infantil, principalmente também pela essa privação de contato com outras crianças, né? A pandemia, Luiz, veio com um boom muito grande de uma qualidade alimentar ruim, né? A privação de contato social, privação de contato com a natureza, enfim, com a própria alimentação que vem da terra, né, fez com que as crianças hoje venham desenvolvendo alguns hábitos alimentares ruins, mas que também estão carregados aí da própria história alimentar dos pais. Então, depende de qual público que a gente está vendo, né, qual que é a lente que a gente está usando para ver a alimentação dessas crianças. Agora você tocou num ponto importante, né, que foi esse período de pandemia, esse convívio, né, com os pais em casa. Acho que não é muito raro os pais trocarem, né, algum tipo de comportamento da criança com recompensa alimentar. Acho que aí também está uma pegadinha, né? Uhum. Qual a Com recompensa certeza. dá para esses filhos se eles cumprem determinadas metas, né, ou coisas que os pais impõem ali? E essa questão do comportamento alimentar é uma coisa muito complicada, né? Essa questão de troca, de recompensa, de ficar barganhando com a criança, é um problema que a gente vem tendo, e não é de hoje, né? Então a gente tem que ensinar essas crianças a realmente a gostar de se alimentar de uma maneira variada, equilibrada, sem ter essas trocas. Então, nesse período da pandemia, o que a gente vem observando é que as crianças estão desconhecendo a alimentação mesmo. Então, assim, muitas crianças chegam para mim sem conhecer o que é um melão, o que é uma abobrinha, o que é uma alface, porque a alimentação chega para elas já pronta, num pacote e tudo mais, mas que a gente tem que resgatar esse conhecimento, né, com essa criança. Então, o comportamento ali alimentar com a criança é justamente a gente resgatar esse prazer de alimentar, esse prazer de conhecer as coisas. E a criança, Luiz, passa por uma fase muito característica, né? As crianças da pandemia que a gente fala, que são as crianças que nasceram nesse período da pandemia e hoje estão aí com 1 ano e meio, 2 anos, indo para os 3 anos, é uma fase específica da infância que a criança ela tem um medo do novo, né? A gente chama isso de neofobia. Então, essa criança ela realmente tem uma barreira de comportamento infantil, que é característico da idade, associado com a falta de experiência, falta de oportunidade que ela tem de contato com os alimentos. Então, vem muitas mães preocupadas: ah, meu filho não come isso, meu filho não come aquilo, agora está recusando isso também, recusando o prato inteiro. Então a gente tem que ficar bastante atento se esse ambiente está sendo novamente oportuno para essa criança aprender. Ora, Nayara, ó, você tocou num assunto importante, né, que é esses hábitos alimentares, né, copiados dos pais, mas aí tem um ambiente escolar. Aqui em Matão, por exemplo, estamos vivendo uma experiência muito positiva, na minha opinião, nas escolas estaduais e também municipais. As refeições estão sendo feitas agora nas escolas por restaurantes contratados pelo poder público aqui da nossa cidade. E a gente percebe que as refeições passaram a ser elaboradas e cozinhadas no ambiente escolar e servidas para as crianças. Como que você avalia aí essa iniciativa?
Essa iniciativa é bem bacana, né? O ambiente escolar, ele forma muitos hábitos da criança. Tanto de oportunidade, então a gente tem realmente esse leque de opções, de variedade, de ter contato ali com o alimento. E tem, não sei como que é em Matão, mas assim, em Belo Horizonte a gente tem um projeto também da nutrição escolar, que é justamente a criança ir para dentro da cozinha e conhecer como que é o processo de cocção, né? Quando a criança aproxima da cozinha, o mundo dela se abre e as oportunidades também aumentam. E quando a gente pensa no ambiente escolar que ela passa ali mais da metade do tempo, né, do dia dela, às vezes tem criança que fica de manhã até o final da tarde. Então, as principais refeições que essa criança vai fazer é na escola, ela tem uma chance muito grande de desenvolver esses hábitos alimentares que vão ser levados para a vida toda. E um outro ponto que é importante a gente lembrar, que crianças, elas aprendem umas com as outras, né? Na fase escolar, Sim. a gente fala que eles aprendem com seus pares. Seus pares na infância são seus colegas. Então, vendo um colega comer algo que ele ainda não consegue comer, que ele ainda não conhece, ele se sente muito mais motivado para aprender a comer também. E isso é um ponto importante, né? A gente lembrar que a criança e a gente também, a gente aprende a comer as coisas, né? A gente não nasce sabendo comer nada. A gente vai aprendendo e a gente aprende com a oportunidade mesmo. E a escola é um ótimo ambiente para isso. Sair um pouco daquela cultura da cantina, né? Com Sim. os salgadinhos, com as chocolates, balas, doces de todo tipo, né? Sim, e hoje a gente tem bastante lei, né, em relação a isso. A gente tem bastante legislação em relação a essas. Claro que cada cidade funciona de uma forma, mas em Belo Horizonte, por exemplo, as cantinas já não são, já são proibidas de vender esse tipo de alimento, que a gente chama de ultraprocessado, né? Então, Hum. refrigerante, suco em caixinha, suco de pó, frituras, doces, esses tipos de alimentos que aumentam as chances de desenvolvimento de obesidade infantil, a gente realmente tem uma legislação que funciona, que é regulamentada, que tem uma vigilância, né, para a gente ver se realmente está sendo cumprida no ambiente escolar, que isso é super importante. Agora, Nayara, fica difícil, né, você reeducar quando ela já está com esse hábito, né, enraizado dentro da própria casa, né? A tendência é que ele se torne um adolescente, um jovem, né, um obeso, né, e com uma saúde prejudicada por conta da má alimentação, né? O que fazer para Uhum. corrigir aí, essa distorção? Mudar essa A gente fala trajetória não é tão fácil, né? Ou é fácil? não, não é tão, nada na vida é fácil mudar, né? Nenhum hábito. Então, assim, eu sempre brinco com os pais assim, é fácil ir para academia, você mudar seu hábito de emagrecer, né? Tudo isso a gente vai levar um tempo, a gente vai levar um processo. Então, da mesma forma que a criança levou um processo para comer mal, digamos assim, né, com uma qualidade ruim, a gente vai fazer o mesmo processo, devagar, aos poucos com ela, para ela aprender a comer as outras coisas também. E claro, a gente sempre vai equilibrar. Então, na vida a gente sempre vai tendo ali na balança, né? Sempre os alimentos ali seguros dela, a gente sempre vai estar ali equilibrando o que ela realmente gosta de comer. Mas tem solução, tá? A gente tem que lembrar que existe o período oportuno, então quanto antes a gente vê que essa criança precisa de ajuda, a gente realmente ir atrás da ajuda. Hoje a gente tem a ferramenta da internet, né, Luiz, que conecta a gente, então facilitou muito o atendimento. Hoje, mais da metade dos meus atendimentos são online, então, mesmo com online, a gente consegue fazer interação com a criança, envolver essa criança, fazer com que ela realmente se aproprie do próprio processo, né? Independente da idade. A partir de 4 anos, eu já consigo fazer uma consulta diretamente com a criança, estabelecer metas, estabelecer quais serão as mudanças que ela precisa fazer para a alimentação dela ficar melhor. E isso é S- muito bacana. Então, tem solução se a gente souber guiar essa criança, sempre com muita empatia, com muito respeito e levando na brincadeira, porque criança só aprende brincando. Sem intermediação dos pais, aí, nesse caso aí. Sim, eu não coloco os pais junto nas consultas quando é com a criança. Eu faço um momento com os pais, logicamente, porque eu preciso trabalhar algumas questões especificamente com eles, separadamente da criança. E quando eu trabalho com criança, também é só com a criança. Então, a gente tem os dois momentos que são super importantes. Nayara, então, para quem ainda está, né, iniciando, né, está engatinhando ali, o que você diria para os pais desses bebês, né, para que eles forneçam, né, uma alimentação saudável para que essas crianças não possam, no futuro aí, ficar doentes, né, por conta de uma má alimentação. Coisas assim Sim, simples, básicas e práticas do dia a dia. eu falo que na introdução alimentar, né, que é quando os bebezinhos começam a comer ali perto dos 6 meses, eles estão formando o máximo de conexões que eles estão tendo de
desenvolvimento de hábito e formação do paladar também. Então, usem, abusem desse período do bebê para vocês também aprenderem a comer outras coisas, para a gente ser modelo, tá? É muito mais importante a gente pensar que quais são os modelos que eu quero ser para o meu filho, do que propriamente o que meu filho está comendo. Então, a gente tem que lembrar que existe essa divisão de responsabilidades da qualidade da alimentação, entender o que eu estou fornecendo para essa criança, como que está o ambiente, se tem um ambiente favorável, se é curioso, se essa criança está sendo inserida no momento do preparo, de arrumar a mesa, de levar no supermercado, de levar na feira para conhecer os seus alimentos, isso sim que vai fazer realmente diferença na vida dessa criança no futuro. Desfoquem do prato, desfoca da quantidade, mas foquem no ambiente, foca nas experiências positivas que essa criança está tendo com o alimento e brinca com os alimentos, porque é isso que vai fazer as memórias positivas ficarem guardadas.